Boa noite a todos. Que o Pai do Mestre Jesus possa estar presente mais uma noite aqui com todos reunidos, conversando um pouco sobre o tema de hoje, mundo de expiações e provas. O nosso mundo, né? A gente conhece bem o que é o mundo de expiações e provas. E, só relembrando, são 5 tipos. Já passamos por essa fase quando fomos habitantes de mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo, né? Na época do Homem das Cavernas, com certeza a gente estava situado nesse contexto. Existe uma proclamação, assim, um convite, uma expectativa de breve entrarmos no mundo de regeneração. Mas depois disso ainda tem outro mundo chamado mundos felizes ou ditosos. Por fim, os mundos celestiais. Eu acho que a gente está muito longe ainda, mas eles existem. O estudo de hoje é mundo de provas e expiações. Vou falar um pouco sobre regeneração lá no fim, porque a gente está se avizinhando. Tem que começar a se preparar. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, itens 13 a 15. Quais os objetivos? Tem 5 para esse estudo de hoje. Primeiro, compreender o que são mundos de prova e expiação é o primeiro objetivo. Entender por que a Terra possui sofrimentos e desigualdades. Refletir sobre a finalidade espiritual das dores humanas. Compreender o sofrimento como instrumento de evolução. E fortalecer a esperança em um futuro melhor para a humanidade. São objetivos que se completam, né, ao final da palestra, para a gente poder ter um melhor entendimento disso, não ter até aquele entendimento rasteiro que às vezes a gente tem, sabendo que a gente é desse mundo, mas não estudou, nunca aprofundou. E tem um conto que a gente pesquisou na internet. Um jovem reclamava da escola, professores severos, provas difíceis, horários cansativos. Ao encontrar um velho mestre, perguntou por que a vida exige tanto de nós. O sábio respondeu: porque você não está em um lugar de repouso, mas em um lugar de aprendizado. O mestre levou o aluno a uma oficina de um escultor, onde uma pedra recebia golpes fortes do cinzel. O escultor estava esculpindo alguma coisa ali. A pedra talvez pense que está sendo destruída, mas o escultor sabe que está revelando uma obra-prima. Quando você começa uma obra-prima, o Davi já estava dentro daquela peça. Na cabeça do escultor já estava perfeito. Quem já esteve lá em Florença sabe que é uma coisa muito bonita. Só Michelangelo seria capaz de obra tão bonita, né? Tem diversos outros. Assim também é conosco. As dificuldades da terra não são castigos cruéis, mas instrumentos de lapidação espiritual. É sempre bom a gente refletir, gente, porque existem algumas opções. Eu sempre digo, e é bom sempre repetir mesmo. E você tem várias maneiras de aprender, de ascender espiritualmente no planeta que você está morando, que é o nosso planeta. Você primeiro pode estudar, tentar buscar o conhecimento de diversas filosofias para poder entender a razão por que as coisas existem, as desigualdades, as dificuldades, as facilidades para um e para outro. A doutrina espírita, se você estudar, você vai conseguir entender. É uma coisa com começo, com meio e com fim. Quando eu comecei a estudar o espiritismo, eu fiquei muito surpreso que as respostas que eu recebia eram dentro muito da lógica. Não era uma coisa que eu dizia, não é questão de fé. Não, tem sentido. De onde eu vim, para onde eu vou, o que é que eu estou fazendo aqui, qual é a minha finalidade espiritual na Terra. O estudo, nem todo mundo gosta de estudar, né? Nem todo mundo. Aí tem outro lado, é o lado de você fazer o bem, desenvolver-se moralmente. Você pode não gostar de estudar e só querer fazer ou ajudar o próximo. Já mostra que você é uma pessoa evoluída, espiritualmente falando. Mas no Livro dos Espíritos tem uma pergunta que a resposta diz mais ou menos o que é que você deve escolher. Você tem 2 opções aqui. Eu vou estudar ou eu vou fazer o bem. Eu não tenho tempo para fazer os 2 ao mesmo tempo. O que é que eu preciso fazer primeiro? Aí no Livro dos Espíritos diz que o desenvolvimento intelectual engendra o progresso moral. Engendrar é, vamos dizer assim, é como se fosse, ele obriga. Se você se estuda, desenvolve o seu intelecto, obrigatoriamente você vai desenvolver o senso moral. E é fácil entender isso. Se você está lendo coisas boas, coisas que têm sentido,
Isso vai despertar em você algumas reflexões que você talvez antes não tivesse preocupado. Por exemplo, você não está nem aí para uma miséria em excesso ou para uma riqueza em excesso. Quando você lê, quando você estuda, quando você reflete, você começa a ver que isso aqui tem que ser dividido de uma maneira mais justa. E aí você começa a, talvez, pensar em ajudar o próximo. Talvez pensar em ajudar o próximo pode ser abrindo uma empresa, pode ser abrindo uma organização social. Você pode começar a desenvolver intelectualmente, financeiramente. E aí chega uma hora que você pode passar a querer fazer o bem para outras pessoas. E isso acontece demais, né? Muita gente faz filantropia depois de ter as condições financeiras para fazer isso. Já alguém que só faz o bem, por mais meritório que seja, talvez ele não tenha as condições de avançar para atender uma população muito grande, porque falta capacidade intelectual. Não é? Isso quem disse foi o livro do Espírito, não foi eu não. Aí até me arrebataram, não, Fernando, está lá dito, Espíritas amai-vos, segundo Espíritas instruí-vos. Ele está dizendo para amar primeiro? Não, ele está dizendo para fazer os dois. E os dois são muito importantes. Mas, com certeza, se você começa a desenvolver o lado intelectual, e você nunca pode... Você também tem um perigo. O Espiritismo tem esse perigo. Se você começa a entender a lei de causa e efeito, que nada é por acaso, tal. Aí você vê alguém sofrendo muito, aí você diz, nada é por acaso. Está merecendo. Não vou fazer nada por ele. Isso é um gravíssimo erro. Porque você pode ser o instrumento pela qual o cidadão ou a cidadã vai parar de sofrer. Porque você estava predestinado a ser você a alma bondosa que conseguiu tirar aquela pessoa daquele buraco. E aquele buraco pode ser vários tipos de buraco. Né? Vários tipos de problemas na vida que você resolve, muitas vezes, às vezes com a palavra, com apoio, com suporte, com orientação, com ajuda financeira, com emprego, etc, etc. Então o Espiritismo tem esse cuidado. É como um amigo meu que é protestante disse, Fernando, tua religião é a lógica. A gente não pode achar que tudo tem sentido. Se tem sentido, ele está sofrendo porque ele merece. Em tese, quem está passando por dificuldade, está passando por dificuldade, a não ser que se autoflagelou, escolheu de modo bastante equivocado as suas escolhas para sofrer, mas se nada acontece, se o sofrimento vem, a dor vem, mesmo que você não tenha, vamos dizer assim, feito nada para fazer isso, é porque você precisava passar por aquilo. Não quer dizer que eu, podendo acabar com a sua dor e o seu sofrimento, eu não posso fazer isso. Eu tenho a obrigação de fazer isso. Então vamos para frente. Em relação aos espíritos que moram no planeta Terra, eles são bastante antigos, né? Então, a superioridade da inteligência em grande número dos seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo. Nós hoje somos... A gente tem que verificar em relação à situação de 4, 5, 6, 10 mil anos atrás, a humanidade está em um patamar de desenvolvimento tecnológico muito grande, né? Agora é a inteligência artificial, que vai fazer uma revolução. Ninguém tem ideia do que vai acontecer. Eu já ouvi recentemente Elon Musk falando que daqui a 5 anos os cirurgiões robôs serão muito mais competentes do que os homens. Eu espero que isso não aconteça. Mas a gente vai ter que passar por uma situação de revolução em termos disso. Mas só isso mostra. Ao mesmo tempo, a gente vive uma situação de muita dificuldade, né? Hoje, qualquer guerra, qualquer escândalo, qualquer coisa que aconteça no mundo, em qualquer lugar, vai ter sempre alguém com a câmera filmando e você automaticamente vai saber. Como o mal é muito propenso a dar manchete, as pessoas propagam normalmente o mal, né? Não propagam o bem. O bem não dá a quantidade de likes que a gente espera de uma fofoca grandiosa, de uma coisa assim que vai chamar a atenção de Deus e do mundo. Isso é normal, é do próprio ser humano. Pois bem, a Terra não é habitada por espíritos iniciantes. Somos espíritos antigos, trazendo experiências e conquistas intelectuais, mas também perfeições morais profundas. Isso explica a coexistência de grande inteligência com comportamento ainda primitivo do ponto de vista moral. Com certeza. Dou um exemplo. O povo mais civilizado da Europa sempre foi o povo alemão. A base do direito, da filosofia do direito, é alemã. Kelsen, Companhia Limitada. Esse povo conseguiu ser hipnotizado por Adolf Hitler. E ele foi adorado
Né? Vamos dizer assim, a popularidade dele foi imensa e ele fazendo coisas nefastas, matando gente cigana, homossexual, judeu, tudo, e todo mundo aplaudindo, fazendo de conta que não era com ele. Como é que pode um povo tão evoluído conseguir ser igual aquele conto da flauta mágica, né? Que o cara tocava a flauta e o ratinho pulando. Que é uma coisa assombrosa. Não é qualquer um. É o povo mais civilizado, é o povo mais educado. E foi capaz de fazer o que fez, né? Em relação a esses espíritos antigos, as experiências refletem vivências acumuladas em múltiplas existências. Todos nós aqui temos múltiplas existências nesse planeta. Conquistas em relação à inteligência e capacidade desenvolvidas. Imperfeições, falhas morais que ainda precisam ser corrigidas. Todos nós temos. A gente sabe disso. Não é fácil. Não é fácil a gente se livrar das nossas dificuldades para tentar evoluir mais rápido. A gente vai evoluindo pouco a pouco, achando que está rodando em círculo, mas está rodando em espiral, aí está aumentando pouco a pouco a evolução. Mas na prática, dificilmente a gente se desarma de tudo, solta todas as amarras que nos prendem e corre em direção à luz. Como correu o Chico Xavier, Divaldo, essas pessoas que passaram a vida toda fazendo bem e achando que não estava vendo nada demais. Porque quem perguntasse a qualquer um desses espíritos aí que passaram pela Terra, Mandúcio, Madre Teresa, etc., ele disse: eu estou fazendo nada mais que a minha obrigação. Não tem nada demais que eu estou fazendo assim. Como é que eu não posso deixar de fazer um negócio desse? Se a pessoa está precisando e eu posso auxiliar. A Terra não é um inferno eterno. Que sentido? O Espiritismo me ensina que a Terra não é um inferno, nem lugar de condenação eterna. É um mundo transitório de aprendizado. Aqui encontramos dores, provas, perdas, enfermidades, conflitos e limitações. Mas tudo possui uma finalidade educativa. Eu contando a história aqui, desenvolvendo o lado moral e o lado intelectual, a gente se esquece que, infelizmente, para nós, como é que a gente aprende normalmente? Através da dor, através do sofrimento, através vamos dizer assim, o mundo espiritual vê que a gente está no caminho errado, então joga uma dificuldade tão grande que faz a gente dar uma parada e talvez até repensar a vida. E nesse repensar a vida, a gente termina voltando a seguir o caminho correto. Existem situações que espíritos muito amigos nascem num lar, sabendo que dentro de 4, 5, 6, 7 anos vai desencarnar, e esse desencarne precoce vai fazer que o pai e a mãe olhem um para o outro, se desesperem, mas termine buscando algum conforto espiritual e modificando-se. Eu aqui nunca falei, nem vou contar que a história é longa, mas a própria Universidade Americana de Stanford, que tem o nome Universidade Lesa Stanford Jr., é fruto de um milionário que perdeu seu filho. Riquíssimo, político, governador da Califórnia, senador. Era dono de uma fazenda chamada Palo Alto. Palo Alto é hoje o lugar onde estão todas as cidades, todas as empresas do Google, da Meta, etc. E ele, o filho, ao morrer, muito novo, ele resolve com a mulher doar grande parte da sua fortuna. E lá está explicado por Divaldo Franco que o filho veio realmente para isso. Para quê? Em tese, pai e mãe estavam milionário, político. A mulher é uma dondoca de sociedade. Estava fazendo tudo certo. Mas na prática estava fazendo tudo errado. Iam quebrar a cara. Então, antes de quebrar essa cara, ele disse: esse candidato, eu vou, renasço e parto mais cedo. E a partir daí, essa grande fortuna gerou zilhões, milhões de benefícios, porque mais de 110 anos, 130 anos que a universidade existe, prêmio Nobel, gente que trabalhou lá, que se formou, que abriu empresa, que deu emprego. Então, é uma universidade de ponta, entre as 5 melhores universidades dos Estados Unidos. Nada é por acaso. Então, são 3 opções para a gente aprender: estudar, fazer o bem e sofrer. O que é que a gente espera? Normalmente não quer sofrer, mas a gente insiste em continuar errando. Então não tem jeito. Termina sendo quase obrigatório a gente passar por esses sustos.
Cada sofrimento vivido na Terra carrega em si uma lição, oportunidade de crescimento e um passo a mais na jornada espiritual de cada alma. Eu, por exemplo, comecei minha vida perdendo minha mãe com 6 anos e meio. Eu disse, rapaz, não dava para começar de modo mais tranquilo, não? Muito difícil, né? 9 filhos. Eu era o mais novo, meu irmão 19 anos mais velho. Foi muito difícil. Mas a vida seguiu. A gente tem que se virar. E somos até hoje muito unidos, nunca brigamos. E querendo ou não, essa dor no início deve ter unido. E meu irmão mais velho, que era um espírito muito superior, ajudou bastante. Porque até pouco tempo atrás ele ajudava demais. Hoje está com problema de saúde, mas se Deus quiser. Ou seja, por que razão 9 filhos renascem e perdem a mãe tão cedo? Com certeza alguma responsabilidade nós tivemos nisso, né? Meu pai teve, com certeza. Então, eu não sei a razão, não sei o motivo. Já tive encontro com ela, recebi mensagens dela dentro do Espiritismo, mas só vou saber no dia que eu retornar e puder perguntar. E a pergunta que fica, o que é o mundo de expiações? A definição é o seguinte, expiação é a consequência educativa dos nossos próprios atos. Não é uma vingança divina. Ela corrige, educa, desperta e reconduz ao bem. Porque provas de expiação são coisas diferentes. Prova é uma coisa que você se candidata. Eu vou passar por aquela dificuldade porque eu quero passar. Expiação é como se fosse um decreto divino. O mundo espiritual diz, olha, você vai ter que passar por isso. Querendo ou não, você vai ter que passar por isso. É a diferença. O resultado é parecido. Mas vamos dizer assim, o start, o inicial, o que definiu se é prova ou expiação, depende muito de quem está propondo passar por essa dificuldade. Quais são as funções da expiação? Reflete consequências do passado. E é claro, né? Tudo que eu faço aqui, eu colho aqui mesmo. Pode demorar um bocado. Porque, gente, quando um sistema está organizado, está tudo funcionando perfeitamente, não há nenhuma anomalia, tudo é ótimo. Mas quando alguém comete um equívoco, que as leis de Deus são atingidas no seu certo, o que acontece? Começa a acontecer o que a gente chama na química de entropia. É um fenômeno que aquela desorganização começa a mexer no universo, vai. Pode demorar um dia, um ano, 10 anos, 100 anos. O que você fez tem consequência. E o que você fez volta para você. Por causa da terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde à reação de mesma intensidade e sentido contrário. Você nem sabe, porque você não lembra mais, mas você fez. Existe na física quântica aquela história de se uma borboleta bater umas asas no Oceano Pacífico, pode causar um furacão no Oceano Atlântico. É mais ou menos parecido isso. Você faz um mal, esse mal desorganiza o sistema e o sistema tem que voltar a se organizar. E como é que ele volta a se organizar? Para que você fique quito com a lei. E quitar com a lei é você enfrentar, colher aquilo que você plantou. De bom ou de ruim. Basicamente seria isso. Por isso que ele reflete consequências do passado. E aí ele auxilia no reajuste espiritual. Claramente, né? Você não volta para passar por uma expiação e não vai aprender. Porque aí você não está fazendo nada. Porque tem muita gente que volta, aí são diversas coisas diferentes. Pode acontecer na vida de qualquer pessoa. Diversas. E muitas vezes a pessoa se revolta. Passa a vida toda amargurado, não aceita. Não consegue entender que aquilo é uma coisa que é para o benefício dele. É fácil é mais fácil, sendo espírita, você entender a dificuldade, né? Mas eu acho que tem muito espírita que também termina se revoltando, dependendo da dor e do sofrimento. Mas, de um modo geral, se você não consegue entender que existem várias vidas, a primeira coisa que acontece, se você é católico principalmente, Deus não é justo. Deus não é justo comigo, porque eu não merecia passar por isso. Por que eu estou passando? Quando você sabe que vive a vida, diz, olha, eu não sei o motivo, mas algo aconteceu no passado, eu não estou lembrado que eu fiz alguma coisa que eu merecesse fazer isso, mas isso está voltando e eu tenho que aceitar. Ele também desenvolve humildade e compaixão, principalmente se ele aceita, né, a expiação como uma coisa boa para ele. E a finalidade maior é reconduzir o espírito ao caminho do bem. Não é outra
essas decisões do mundo espiritual em relação à prova e expiação são sempre com a finalidade de melhorar o espírito. O espírito está passando por dificuldade, mas a finalidade é que ele se melhore, que ele possa vencer a si mesmo, que é a maior finalidade da gente estar aqui no planeta, é vencer a si mesmo. É o maior desafio, é a coisa mais difícil do mundo, que é você vencer você mesmo. Se fosse fácil, não tinha nem graça, mas é muito difícil. E o que é o mundo de provas? Provas são experiências escolhidas ou necessárias para o crescimento espiritual. Escolhidas. Elas revelam quem realmente somos e o grau da nossa evolução moral. Em relação às condições materiais, pode ser pobreza, riqueza, saúde, enfermidade, solidão. Existem diversas maneiras diferentes de a gente escolher uma prova. Em relações humanas, convivências difíceis, responsabilidades familiares. Eu recentemente tive uma notícia de um grande amigo meu. Eu o conheço, é espírita, muito sério, super culto, fala 6 idiomas, um homem simples, muito simples. Aí eu sabia que ele tinha adotado uma criança no Rio Grande do Sul, com 1 ano e pouco, bonitinha, menina. Acompanhei o crescimento dela. Logo depois teve um menino normal, tipo assim, gravidez da própria mulher. Eu disse a ele, né? Olha, você venceu a prova. Você não estava querendo ter filho, adotou, né? Que precisa deixar de lado o orgulho para você aceitar uma adoção, não é todo mundo que quer. E depois o mundo espiritual abriu as portas para você e você ter um filho. Aí recentemente ele me procurou, até para vir aqui no Jeff, talvez. Eu não sabia. A filha dele, desde que chegou, com 1 ano e meio, é muito difícil convivência dentro de casa. Na rua, ela é um doce. Colégio, com os amigos, mas dentro de casa é um enfrentamento o tempo todo com o pai e a mãe, com a família do pai, com a família da mãe. Eu disse, rapaz, que coisa. Fazer uma orientação, né? Para fazer um tratamento, para começar. A menina está dentro do centro espírita desde pequena. Você fez o que era possível. E agora ele entende. Não, eu tô resgatando. Eu não posso devolver, né? Olha, volta para o Rio Grande do Sul agora, daqui 10 anos? Não. Mas vai ser cada vez mais difícil. Quando começar a adolescência, crescimento, etc., enfrentamento e tal. E eu conheço, a esposa eu não conheço, mas ele é um homem de bem. Pensa num cara diferenciado. Grande amigo. Então, convivência difícil, responsabilidade familiar, isso às vezes surge nas nossas vidas. Mesmo entre irmãos de sangue, acontece demais. E os desafios pessoais ou profissionais que testam caráter e virtude. Santo Agostinho ele comenta a Terra como um planeta, um lugar de exílio. Em que sentido? A Terra oferece um dos tipos de mundos expiatórios, servindo de lugar de exílio para espíritos rebeldes à lei de Deus. A gente conhece, todo mundo aqui já ouviu falar não sei vocês, um livro chamado Exilados de Capela. É um livro bem fininho, muito interessante, que há milênios atrás, Jesus foi lá para convidar os espíritos, porque Capela estava passando por um momento parecido com a planeta Terra. E havia uma mudança de patamar moral e os espíritos seriam expulsos do paraíso, né? É aquela história da Bíblia, é exatamente essa história. A expulsão do paraíso. Foi a expulsão de Capela, civilização de cocheiro. Aí Jesus convidou esses milhares de espíritos, não sei quanto foram, para vir para a Terra, isso há, sei lá, 4, 5, 10 mil anos atrás, e eles voltaram, chegaram aqui, exilados, e o sonho era voltar para onde? Voltar para a Capela mesmo. Só podia voltar se passasse por um processo de evolução moral e espiritual que tivesse o merecimento de voltar. Famosos capelinos. Muitos já voltaram. Muitos. Deixaram. O pessoal fala das pirâmides, fala uma série de coisas. Deixaram Sala de Atlântida, fala de tanta coisa antiga que a gente não sabe nem se existiu. Mas nem todo mundo voltou ainda. Tem muito capelino que ainda continua aqui. Forasteiro no país, no planeta, porque ele anseia pelo retorno ao paraíso. O planeta lá está muito mais evoluído do que a Terra hoje em dia. Mas os espíritos que saíram do mesmo jeito que os espíritos vão sair daqui do planeta Terra. Quando acabar a fase do planeta de prova e expiação e começar a regeneração,
as pessoas os espíritos, ao desencarnar, não mais vão retornar ao planeta Terra. Por quê? Porque não vão ter mais condição moral de conviver. Vão estar num ambiente que não é mais o ambiente deles. Olha, aqui não dá mais para você não. Você não vai mais reencarnar aqui não. Você vai reencarnar no planeta mais atrasado. Você não estava tão satisfeito fazendo mal, gostando de uma série de doidices que você fazia lá no planeta, fazendo mal à humanidade, ao próximo, etc. Então você volta para um lugar onde você vai ser rei. Porque na hora que você chega num lugar onde você é muito inteligente, vamos dizer assim, a gente chega, qualquer um de nós, chegasse numa aldeia indígena em 1500, com a inteligência que você tem, se você conseguir renascer ali, você dominava o povo rapidamente. Assumiu o comando daquela população rapidamente, porque você é muito mais inteligente. É natural. Responsabilidade de fazer o bem, de ajudar o próximo, mas também podia de querer usar para ser poder, para se desenvolver intelectualmente, financeiramente, etc. Muitos espíritos, segundo Santo Agostinho, diz que vieram para a Terra buscando recomeço, reajuste e renovação moral. Não estamos abandonados por Deus. Estamos matriculados em uma escola regeneradora, onde cada experiência serve ao nosso aperfeiçoamento. Em relação ao sofrimento na visão espírita, a gente que provas de expiação são dores, são sofrimentos, a gente sabe que não é fácil. São 3 as funções na nossa jornada espiritual. Para que serve? Primeiro, para despertar. A dor faz o espírito refletir sobre si mesmo e sobre os seus atos. Como eu já falei aqui. A finalidade da dor é despertar. É fazer que você repense a sua vida. É aquela história, você perde um filho, você faz, Deus, por que você levou meu filho? Qual é a pergunta correta? Deus, para que você levou meu filho? Qual a finalidade que eu estou passando por isso? Coisa tão difícil. Coisa mais dura que pode acontecer. Qual é o motivo que isso está acontecendo na minha vida? Você tem que repensar. Porque alguma razão há. Não existe injustiça. Segundo, além do despertamento, reparação. Ajudar a reajustar desequilíbrios gerados em existências passadas. E por fim, evolução. Fortalece virtudes, paciência, fé, resignação, humildade e amor. São as 3 coisas: despertar, reparar e evoluir. E aí vem a pergunta: se Deus é justo, por que as pessoas boas sofrem? Isso é uma pergunta muito comum, pertinente. O próprio sofredor deve se perguntar. Segundo o Espiritismo, ninguém sofre sem causa. E nem toda dor é punição. Muitas dores são missões. Grandes espíritos aceitam provas difíceis para ajudar os outros. Quem for analisar a vida de Chico, de Divaldo, de todos esses espíritos, Francisco de Assis, etc., sabe que a vida não foi fácil, não foi só mordomia, não foi só facilidade. Tiveram muita dificuldade, muitas incompreensões, muitos sofrimentos, muito disse-me-disse. Na época atrasada, Chico, naquela época, 50 anos atrás e tal. Não foi fácil. Mas muitas vezes a pessoa decide, pede para passar pela situação dessa, como missionário, para dar exemplo aos outros. Chico enfrentou doenças, perseguições, incompreensões e renúncias profundas. E transformou o sofrimento em amor, tornando-se um dos maiores exemplos espírita da humanidade. Não sei se você já ouviu falar do desencarne de Chico. Eu vi aquela senhora lá de Brasília comentando que ele, quando desencarnou, em 2002, né? Dia que o Brasil foi penta, ele se ajoelhou assim fora da cama para agradecer. Aí quando olhou, estava simplesmente um apóstolo de Jesus o abraçando, e ele sobe numa escada. Em cada andar tinha um apóstolo do Cristo. Tinha os 12, devia ter Lucas, devia ter Paulo, né? São 14. E Jesus, que era o último. Chico, naquela humildade, eu imagino ele, naquela humildade que ele transbordou a vida toda, a surpresa de ser recebido pelo governador espiritual do planeta Terra. O que é um desencarne assim inesquecível, né? Poucos tiveram isso aqui. Poucos. Em relação a raças primitivas e espírito e evolução, item 14, igualdade espiritual, fala sobre espíritos ainda em infância espiritual, em aprendizado inicial, desenvolvendo inteligência e moralidade. É fundamental compreender: o espiritismo não sustenta a superioridade racial.
né? Não é uma raça ser melhor do que a outra. É o espírito que ser melhor do que o outro, moralmente e intelectualmente, dependente da raça. A doutrina ensina igualdade espiritual, progresso contínuo e fraternidade universal. Todos fomos simples e ignorantes em algum momento da nossa longa jornada evolutiva. Nós fomos criados simples e ignorantes. É início da criação, é nós como espíritos. Mas é uma coisa que alenta, e a gente não faz bom uso, é que desde o dia que nós fomos criados simples e ignorantes, na nossa consciência já estava gravada a lei de Deus, né? Não está lá no livro dos Espíritos? Onde está gravada a lei de Deus? Na sua consciência, na nossa. O Espírito que nasce pela primeira vez num planeta, provavelmente um planeta primitivo e tal, ele está numa situação tão crítica até de termo de sobrevivência, ele não sabe se chega ao fim do dia, se ele consegue passar pela noite, fugindo de tudo que é animais, etc., que ele não tem condição de apelar para as respostas que estão na própria consciência. E o que é engraçado é o seguinte, o tempo passa, já vai passar 10, 20 mil anos, sei lá quanto tempo, a gente já está numa situação aqui, e a gente continua buscando o conhecimento e a resposta nos outros. Não busca onde está dentro da minha consciência. Se eu tiver a capacidade de entrar em sintonia com o eu superior, que gravou essas leis na minha consciência, eu consigo buscar a resposta dentro de mim mesmo. Sem nenhum mistério. Isso exige o quê? Exige equilíbrio espiritual, desenvolvimento intelectual, desenvolvimento moral. Existe você estar levando uma vida realmente voltada a cumprir as leis de Deus no planeta Terra. Aí fica mais fácil. Porque não vai faltar espírito amigo lhe acompanhando, lhe ajudando na intuição. E aí você consegue. Porque é aquela história que a gente vê, quando você vai buscar o livro O Alquimista, tem uma analogia mais ou menos, uma alegoria que fala disso, de Paulo Coelho. O cidadão queria descobrir um tesouro, e ele tinha um mapa desse tesouro, ele morava na Espanha, se não me engano, ele pegou um barco, atravessou o Mediterrâneo e foi lá para o Oriente Médio, não sei qual país daqueles ali, em busca desse tesouro. Quando chegou na casa onde estava o tesouro, ele encontrou um bilhete. Não tinha tesouro nenhum. O bilhete estava dizendo, o tesouro que você tanto procura está na sua casa. Ou seja, ele está dizendo exatamente o que eu estou dizendo em relação à consciência. A gente fica buscando fora as respostas, os gurus da vida, nos livros, etc. Isso não é que seja ruim, é bom você buscar conhecimento fora. Mas, no fundo, dentro de você mesmo, se você conseguir acessar, tiver a evolução espiritual suficiente para acessar esse chip, você vai encontrar as leis de Deus gravadas dentro de você mesmo. Aí fica mais fácil você descobrir as respostas para as suas dúvidas, para as suas angústias. Em relação aos espíritos exilados e à inteligência sem moral. Alguns espíritos vieram de outros mundos, eu falei de Capela, né? Após persistir no mal, para reiniciar aprendizado na Terra. Essa ideia inspirou obras como A Caminho da Luz de Emmanuel ou Exilado de Capela. Inteligência sem moral. A Terra apresenta grande progresso intelectual, mais lento progresso moral, com certeza. Nosso progresso intelectual está muito mais à frente. Por mais que o bem esteja avançando, e está, inevitavelmente, mas o mal ainda está ganhando goleada. Temos tecnologia avançada e comunicação instantânea, mas ainda há guerras, egoísmo, violência e intolerância. Isso caracteriza um mundo de prova e expiação. O Espírito Milanês comenta o seguinte em relação a isso. A dor é a grande educadora da alma. Enquanto o amor não nos governa, a dor nos disciplina. O amor não me governa. Aí vem a dor e, vamos dizer assim, me bota assim nos quadrantes que eu fique disciplinado através do sofrimento. A humanidade ainda aprende mais pelo sofrimento do que pelo amor consciente. É uma opção nossa, né? Não é obrigatório. Mas chegará um dia em que o bem será espontâneo e a fraternidade prevalecerá. Quando o amor substituirá definitivamente a dor como principal motor da evolução humana. A maior novidade da Terra ainda é aprender a amar. Eu recebi uma mensagem aqui no Jefa sobre uma época da minha vida, mais de 20 anos atrás, que eu estava vindo para o Centro Espírita cumprindo tabela. Eu já fui para a igreja por obrigação, eu sei, o sentimento era esse, eu estava indo por obrigação. Aí a orientação foi essa, deu uma aula sobre o que era espiritismo e no fim disse, a maior novidade da Terra ainda é aprender a amar. Como eu sou uma pessoa que sempre
teve ligado de novidade. O meu quadro psiquiátrico dá esse diagnóstico. Isso eu nem sabia disso, mas eu já tinha certeza que era desse jeito. Quando ele disse isso, a maior novidade da Terra ainda é aprender a amar, eu disse, esse cidadão me conhece. E ele está dizendo o seguinte para mim, se você focar no aprendizado do amor, você nunca vai ter desânimo na sua vida. Não é só para ser espírita não, para tudo, para trabalho, para tudo da sua vida. Foque nesse aprendizado, que você vai estar sempre com combustível, permitindo que você queira seguir em direção à luz. Não tenha depressão, esse tipo de coisa. André Luiz diz o seguinte, a vida espiritual continua. Ninguém foge da consciência, colhemos o que plantamos e cada experiência terrestre possui um objetivo educativo. Em nosso lar, no livro e na cidade, a gente vê espíritos arrependidos em recuperação, reconstruindo-se moralmente após as experiências vividas na Terra. Nenhuma experiência é aleatória. Por quê? Porque tem uma lei de causa e efeito. Não existe efeito sem causa. Se você está passando por dificuldade, é porque você plantou isso no passado. Está só colhendo. Facilidade é a mesma coisa. Tudo que vivemos possui propósito e direção dentro do plano divino da evolução. Nada é por acaso. E aí a gente começa indo um pouco, antes de terminar, da expiação à regeneração, que é o que nos aguarda, que a gente tanto anseia e espera. Apesar das dores, a Terra evolui. O Espiritismo ensina a transição de mundo de prova e expiação para o mundo de regeneração. Nesse mundo, em relação à solidariedade, vai haver um crescimento do espírito de ajuda mútua. Em relação à espiritualidade, vai haver a expansão da consciência espiritual. Eu só me lembro daquela transcomunicação instrumental que se estudou uma certa época no Espiritismo, que era contato com o espírito, até rádio, gravadores, telecomputadores, etc. Eu fui até para um congresso internacional em São Paulo na década de 90, no começo da década de 90. É o que se espera. Você tem um equipamento que permita você conversar com a pessoa do mundo espiritual, quando estiver mais evoluído. Terceiro, em relação à paz, maior valorização da harmonia e da paz. E, por fim, consciência, despertar da consciência humana coletiva e não consciência individual. Nesse mundo de regeneração, quais são as características? Primeiro, não tem uma data específica, ninguém sabe. Divaldo Franco falou em 2 livros que a primeira pista da chegada do mundo de regeneração foi aquele grande tsunami que houve no Pacífico, que mataram mais de 200 mil pessoas. A segunda foi a pandemia, pelo menos ele disse. São 2 livros que ele lançou sobre esse assunto. Mas ninguém nunca pode dizer uma data. O Espiritismo não tem uma data, é 1950, tal, etc. Eu acho que demora. Mas o que a Kardec explica? A transformação é gradual. Ela ocorre primeiro moralmente, ou seja, a mudança tem que ser primeiro moral, para que seja uma coisa apareça em outros no dia a dia. Depende do progresso coletivo da humanidade, não é só uma andorinha só não vai fazer verão. E não acontece de forma instantânea ou catastrófica. Tipo assim, cai um meteoro, morre 300, 400, 1 bilhão, 2 bilhões de pessoas. Aí quem fica, começa no mundo da regeneração. Kardec afirma que a geração nova marchará para a realização de todas as ideias humanitárias compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Ou seja, é um processo histórico e espiritual. Não é um evento marcado no calendário. Grande parte dos estudiosos espíritas entende que a transição já começou, como eu já disse. Eu já acho que quem é muito ligado nas trevas, quando desencarna, já não vai ter a oportunidade de voltar. Não vamos perder tempo não, porque esse cara ele não fez nada, não é questão de equívoco. Ele está muito feliz fazendo mal. Matando gente, ligado em série de coisas que a gente vê pelo mundo nas guerras, etc. A transição já começou e ela pode durar séculos. Convivemos simultaneamente com sinais de progresso e de crise. Sempre essa coisa, rapaz, mas como é que isso acontece? Não. Ao mesmo tempo você vê coisas muito bonitas acontecendo. Gente fazendo diferença na humanidade. Mas ainda tem gente que causa escândalo. Há uma separação gradual entre espíritos mais inclinados ao bem e espíritos ainda muito endurecidos moralmente. Essa separação gradual é isso que eu estou dizendo. Vai reencarnando quem tem capacidade de reencarnar no planeta. Quem já tentou e não tem nada a acrescentar ao planeta, vai para um lugar mais atrasado, não tem nada demais. Eu sempre
conta uma história em relação a não ser maldade. É você chegar, tipo assim, chegasse Jesus lá no oceano e fosse falar com os peixes, ó, daqui a 10 anos, quem puder respirar fora da água, vai sair comigo para fora da água. Aí vai ser anfíbio, depois pode ser ave, né? Terminava mamífero. 10 anos depois, quando ele voltou, quem pôde respirar do lado de fora foi feliz da vida. Mas o peixe que continuava sendo peixe, ele não quis sair não, porque ele ia morrer. Ele estava muito feliz naquele ambiente. Então, se você é feliz num ambiente de um mundo primitivo, volte para lá, meu filho, se divirta. É isso que vai acontecer. Ele não vai ficar revoltado não, porque perdeu. Porque ele não teria condições de sobreviver nesse mundo. Basicamente é isso. Essa saída do anfíbio para respirar fora é aquela história de dizer: eu não tenho condições de viver aí fora. Então, se eu for para ir para fora, eu vou morrer. Então, eu prefiro ficar no meu mundo aqui, mais atrasado. Em síntese, mundo de regeneração, o que a gente pode dizer? A Terra está em transição? Sim. Isso já começou. Vamos para frente, não sabemos quando isso vai se completar. A regeneração não chegará de um dia para o outro. Não existe uma data oficial. O processo depende da melhora moral da humanidade. Cada pessoa participa dessa transformação através da própria reforma íntima. A famosa reforma íntima, tão difícil de ser aplicada a cada um de nós. É a que exige você abrir mão de muitos vícios, de muitas coisas que você gosta muito de fazer, mas que não bota você para frente. E o que fazer enquanto estamos aqui? Já que a gente está no planeta de prova e expiação, a gente não vai ficar esperando isso sem fazer alguma coisa melhor, né? Conviver melhor no mundo de provas. Aceitar as provas com dignidade, reconhecendo seu valor educativo. Nunca se revoltar com qualquer coisa que aconteça na sua vida. Tudo que acontece na sua vida tem uma razão. Não adianta você se revoltar que você não vai dando um muro, metendo a cabeça na parede. Que não vai resolver o seu problema, a sua revolta. Você é o culpado dessa situação. Você não sabe o motivo, mas quem foi o culpado é o outro. Combater nossas imperfeições pela reforma íntima constante. Praticar caridade e desenvolver paciência no cotidiano. E confiar em Deus e trabalhar pela evolução espiritual, individual e coletiva. E qual é a grande mensagem de esperança? Nada é eterno. Nem a dor, nem o sofrimento, nem as lágrimas. Toda expiação termina. Uma amiga minha sempre dizia: Fernando, no fim tudo vai dar certo. Se não deu certo ainda, porque não chegou ao fim. Eu me lembrava muito, ela até morreu cedo. Trabalhava comigo no Detran, nunca me esqueci desse assunto. Mas, no fundo, é isso mesmo. Eu relembro, às vezes, algumas experiências que eu tive na minha vida de muito estresse. Às vezes, a compra de um bem material, um apartamento, tudo. Esses momentos de maior estresse da minha vida, podia até te matar de raiva, de infarto, etc., terminam se resolvendo, de um jeito ou de outro. Aí, quando passa, eu digo: meu Deus do céu, valeu a pena esse estresse tão grande para tentar adquirir essa situação, etc. Não. O que quer dizer? Se você fizer a sua parte, ajudar, usar a inteligência, tentar com equilíbrio resolver os problemas, você consegue resolver todos eles. Ou então você chega numa situação que esse não tem como resolver. Então eu vou desistir daqui e vou fazer outra coisa. Mas não fazer o que a gente faz. A gente ficar louco, desesperado, querendo fazer, tendo o maior estresse do mundo, quando aquela situação não merece o estresse que você está passando. Segundo, além de nada ser eterno, todo espírito evolui. Nenhuma alma está condenada para sempre. O progresso é lei universal. E por fim, destino final, todos chegaremos à felicidade relativa dos mundos superiores. Todos nós que herdarmos o nosso planetinha querido. Aqueles que voltarem para a segunda época, o mundo primitivo, eles vão herdar uns no futuro, mas vai demorar mais, né? Eles vão se atrasar. É muito tempo de atraso. Com certeza. A Terra é a escola de almas, oficina de aperfeiçoamento, campo de provas e hospital espiritual. Deus não nos castiga. Deus nos educa. As dores de hoje são degraus, jamais sentenças eternas. A gente tem que subir essa escada pouco a pouco. E por fim, gente, relembrando Jesus, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Que nós possamos compreender nossas provas, viver com fé,
transformar sofrimento em crescimento e caminhar confiantes rumo aos mundos melhores. Isso é o convite da doutrina. Chegou em 1857, esclarecendo muita coisa, trazendo... Eu acho que... Eu não sei o motivo, era para estar muito mais difundida pelo planeta, mas, infelizmente, a situação na França terminou saindo de lá e veio para o Brasil. Chico Xavier é o grande expoente. E hoje está voltando para o mundo através de brasileiros, né? Normalmente, quando você vê alguém falando de espiritismo em outro país, é brasileiro que mora lá que criou uma organização. Isso é muito pouco, a gente tem que refletir por que isso é tão pouco. A gente é tímido, às vezes a gente não quer divulgar, não sei. Né? A gente tem o desafio de trazer o jovem de volta para a casa espírita. Então são desafios muito grandes que a doutrina nos convida para que a gente possa vencer a si mesmo. Que a paz do Mestre Jesus possa nos auxiliar hoje e sempre. Muita paz.